A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos apresentar o duo A Voar, com Bruna Black e JP. Os dois já têm carreira solo consolidada no canto e na composição, mas agora lançam o primeiro trabalho conjunto, Percorrer em Nós. São 8 faixas, transformando o afeto como ferramenta de revolução, com traços eletrônicos e rítmicas africanas, e a produção musical de Lucas Maier e Rodrigo Lemos. Um papo sobre as dificuldades da carreira independente, a exibição nas redes sociais, entre outros temas. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje o grande prazer de receber o duo A Voar, Bruna Black e o JP, certo? Eu estou falando com sotaque. Bruna Black e o JP. Bem-vindos os dois aqui com esse novo trabalho do A Voar, do duo, né? O álbum Percorrer em Nós, um disco lindíssimo, canções lindas. As vozes eu já conhecia porque eu entrevistei o JP o ano passado, né, em plena pandemia, e eu cheguei a tocar o Abrigo, se não me engano, né, JP? Foi uma primeira que vocês estão cantando juntos, acústico, é lindíssimo. Eu adorei o trabalho de vocês. E agora é legal anunciar e falar um pouco, divulgar um pouco o disco Percorrer em Nós. É o primeiro do duo? Primeiro de muitos? Como é que é? Bem-vindos os dois, Bruna e o JP, que já é sócio. Fiquem à vontade. Vamos falar se é o primeiro, se não é o primeiro, se vai ter mais, como é que tá, como é que essa história nasceu, do duo. Quem começa a falar? A gente deixa a Bruna falar primeiro, né, JP? Eu acho. Então, resolvido essa questão. Salve! Fala, Bruna. Salve, salve. Bem-vinda. Salve! Muito obrigada pelo espaço, primeiramente, licença. O Duo A Voar nasce um pouco antes da pandemia. A gente lançou singles gravados à distância, primeiramente. E aí, esse ano, a gente teve uma oportunidade de lançar o disco Percorrer em Nós, com, enfim, um apoio da Believe e de outras plataformas aí. Esse disco vem com a intenção de solidar melhor o trabalho que é esse duo, né? Pois eu e o Jota temos nossos trabalhos solos, eu tenho singles lançados, o Jota já tem um disco, singles lançados também, mas aí a gente precisava de um material para o duo voar, para dar esse primeiro passo aí com um material lindão. Então a gente planejou junto com a Believe e lançamos esse ano aí para voar e, enfim, levantar esse voo de uma forma bem bonita. Estamos voando já, né? E o JP, quando é que vocês se conheceram com relação a afinidades musicais? Já tocavam junto, um já conhecia o trabalho do outro, até juntar como duo? Ou dupla, né? Vocês preferem duo, né? Que eu sei. Duo é mais bonitinho. Cara, é mais bonitinho também. A gente se conheceu na ETEC de Artes, que é um curso no curso de canto popular, mais precisamente, né? É uma escola, inclusive, maravilhosa, gratuita, para a galera aprender música. É muito importante ter esse tipo de coisa acontecendo e tal. E a gente se conheceu lá. A Bruna estava num semestre à frente do meu, mas como qualquer curso de música, toda vez que tinha um intervalo, a gente se juntava, todo mundo começava a cantar ali. Então, a gente meio que se conheceu desse jeito, assim. Tinha uma rodinha de violão, alguém cantando, Bruna apareceu e tal, nos conhecemos, beleza. Ela tinha o trabalho dela, tinha uma banda e estava começando o trabalho solo. Aí ela me convidou para tocar no violão. Foi isso, né? Tocar violão no teu primeiro show solo. E aí, o primeiro show solo da vida da Bruna, eu que toquei violão. Foi muito massa. E a gente começou daí, assim, a se frequentar musicalmente. Comecei a chamar ela para participar de uns shows também que eu fazia. A gente lançou o primeiro single, Conte Comigo, antes de ser um duo. E aí foi muito massa, porque foi o som mais ouvido dos dois, né? No Spotify e tal, enfim. E é isso, a gente já era um duo antes de ser um duo, né? A gente já participava toda hora um do show do outro e tal, não sei o quê. E aí, quando viu, a gente estava sendo a voar. Sendo a voar. E onde é mesmo? Você falou na escola? Onde é que é essa escola? Pra gente... Ainda Qual existe? Qual que é o bairro, Bruninha? Eu não lembro agora de cabeça.
A Escola ETEC de Artes fica no Carandiru, era o antigo presídio, e aí Tá. virou a ETEC de Artes, né? A única ETEC de Artes, eu acho, que do Brasil. Fica lá no Carandiru, em São Paulo. Beleza. Você sabe que outro dia nós fizemos aqui uma reportagem, né? Assunto que você falou do Carandiru, 30 anos, né? Do massacre do Carandiru, né? 111 mortos, 30 anos. E ainda as pessoas que fizeram toda essa desgraça aí ainda estão impunes. É um negócio absurdo nesse país. Mas não quero falar de política, a gente vai falar de política, eu vou ficar nervoso aqui, vocês também, né? Vamos falar de música para a gente dar mais uma animada aqui na parada, né? Começar a falar do disco e tudo mais. Então é legal, mas essa afinidade já existia em função do som, por exemplo, ela cantava um som que você já gostava e vice-versa, porque para dar liga precisa ter afinidade musical, obviamente, né? Já tinha isso aí, Bruna? Falei. Com certeza. Eu sempre gostei, sempre fui muito fã do show do JP. Ele se sentia obrigado a me chamar para participar dos shows dele, porque eu ficava na beira do palco cantando todas as músicas. Gente, você se convidava, sempre... né? Você se convidava, falava, estou aqui. Oh. E aí, cara, sei todas as letras. Sempre fui muito fã do Jota e a gente sempre foi muito colega, assim. Antes, agora a gente é amigo, irmão mesmo, mas antes eu conhecia ele por causa da Yasmin, né? Que eu conhecia mais a namorada dele. Sim. E aí, depois eu passei a conhecer o Jota e falei, meu, que talento! Tanto de estrutura musical, de ritmo, quanto de voz, né? A voz do JP é uma voz extremamente linda, então eu sempre fui muito fã. E daí eu comecei a participar, assim, dos shows dele, e sempre fui muito fã, assim, de verdade mesmo. E essa afinidade musical, com certeza, foi um aspecto principal, assim, para que a gente pudesse se juntar e se complementar, né? Porque meu som é diferente um pouco do Jota, meu som é uma coisa bem mais melódica, assim, uma coisa mais de sofrência. Ela é sofrência? E o Jota é mais rítmico, né? Eu não achei muito sofrência você, mas tudo bem. O Jota que vai falar, né, JP? Fala isso. Cara, a Bruninha, eu falei, eu tava fazendo um show em Salvador esses dias, tal, e era um show solo, e eu cantei uma música dela que chama Comum, que tá no disco. E eu, inclusive, falei disso. Eu falei, gente, como a Bruna sofre bonito, né? Ela tem um jeito de escrever umas paradas assim, que você tá bem e você fica mal, e aí você fica bem porque você tá mal com a música, assim, maravilhoso. E, enfim, ela tem um pouquinho desse rolê de sofrência, assim, mas ela também sabe muito, muito ser feliz nas músicas também e tal. E o encaixe das vozes foi assim de imediato ou vocês fizeram assim uma preparação? Opa, tal, aqui esse registro, esse tom, porque para cantar junto também tem que ter, né? Sim. Diga lá. Eu acho que foi uma mistura de coisas, né? Foi um pouco de sorte com afinidade, com destino, sei lá. Porque, de fato, a gente, tipo, o lance de achar os tons foi fácil. O lance de aprender a cantar junto foi mais difícil para mim, inclusive, que eu não tenho muito costume de cantar exatamente junto com as pessoas. Eu mudava as melodias no meio das músicas. Enfim, aí quando você canta com alguém, você tem que seguir um mapa, né? Em alguns pedaços. Tem que combinar, porque um vai cantar e tem que ser mais... Exato. A mesma coisa então que o outro, pode ser em outro exatamente. Tom. E aí foi bom até para mim, porque eu melhorei como músico, né? Como cantor e tal, aprendendo a fazer isso com um pouco mais de consciência, né? Então foi muito bacana, e as nossas vozes timbram muito fácil, né? Porque tem isso, às vezes tem vozes que separadas são bonitas e que quando junta não funciona muito bem. Não foi o nosso caso, pelo contrário, sim, funciona muito bem as nossas vozes juntas. Então foi muito fácil, cantar junto com a Bruna foi muito fácil. Aqui vai passar aqui nos quadrinhos do programa aqui no YouTube, o confete que passa de um lado do outro, cai tudo aqui em mim, aqui, os confetes um para o outro, outro para o outro. Mas é legal quando tem, além de afinidade musical, admiração pelo trabalho do outro, um pelo trabalho do outro, né? Isso facilita muito a doação, porque o duo não é só um, não é um nem outro, são os dois. Então, é uma outra coisa. Então, se não houver essa admiração mútua, né, não rola, porque não é uma competição, é uma coisa feita em conjunto. Então, não é? Vocês não acham isso? Eu e o Jota, a gente tem uma certa disposição também de abdicar também da nossa imagem solo para colaborar com a execução das músicas no duo, sabe?
Eu, quando estou no meu trabalho solo, eu me sinto muito mais expansiva, e quando eu estou com o duo, eu me sinto mais concentrada e mais, enfim, a favor do que está acontecendo ali em conjunto, que não é só sobre mim, é sobre o duo, né, como você falou. Claro, claro. Então, tem essas formas distintas que, quando se juntam, são muito dispostas, assim, para, enfim, tá como um instrumento musical mesmo, assim, eu me sinto um instrumento musical quando eu tô junto com o Du. Isso é muito interessante, acho que por isso que dá tão certo. Tá vendo? Concordo plenamente com tudo, plenamente com tudo. Assina embaixo, eu isso. sigo o relator, né, Jota? Sigo o relator. E, cara, eu diria até que, tipo, mais do que importante, eu acho que essa admiração é essencial, velho. Tipo, eu lembro do meu tio, que é maestro, inclusive, ele falou para mim há muitos anos atrás, falou, cara, toque com pessoas que você admira e você vai entender o quanto isso é importante. Porque é massa, porque, tipo, quando você olha pro lado... Peraí, quem que deu o conselho? Vamos dar o crédito. O meu tio Sidney, que é maestro, inclusive, é músico também. E aí ele falou, cara, toque com pessoas que você admira, porque isso é bom em muitos sentidos, assim. Sem dúvida, é bom porque você se sente feliz de estar do lado. A gente até brinca que tem vezes que, tipo, eu começo a escutar a Bruna cantar no show e acho aquilo tão incrível que esqueço de cantar a minha parte. De repente começo a rir porque a minha parte passou e tem que cantar e, enfim, fiquei ali ouvindo ela cantar e esqueci da hora de cantar. E eu acho isso muito bacana, porque quando eu postei isso esses dias, assim, é muito isso. Quando eu vejo a Bruna cantar do jeito que ela canta e tal, tão técnica e tão entregue, tão emocional ao mesmo tempo, eu falo, cara, eu preciso ser um cara melhor para estar presente aqui, então deixa eu fazer o meu direitinho. Isso me inspira a estudar, fazer o meu direito. A mesma coisa quando a gente olha para a banda, tem o Marcelo Mariano, o Cidiel, o Cabé Pinheiro, o Lemos, todo mundo que está à nossa volta, a gente tem sorte de estar com uma equipe muito competente. Eu acho que isso ajuda a gente a querer mais, sabe? A querer fazer melhor o que faz, assim. Muito legal. É bom ter esse espírito, né? Porque senão não funciona o duo, né? Eu acho que é muito legal ter isso aí. E manter também, vocês podem manter também o trabalho, isso vocês mantêm, na verdade, né? O trabalho individual de cada um, né? De vocês, e tem um trabalho no duo, que é uma outra coisa, que pode ser desenvolvida paralelamente. Isso é legal, né? E você, por exemplo, trabalhar essas vozes, né, e as canções juntos é uma outra pegada, né? O trabalho solo, e uma coisa não atrapalha o outro. Por isso que eu estou perguntando se o Du já tem outros projetos na frente. Essa pergunta já é spoiler para o próximo trabalho, né? Porque eu adoro fazer isso. Nem tem o primeiro disco, o cara já quer saber do segundo. Porque quando eu gosto, eu quero mais, sabe como é? É que nem o ouvinte na rádio, né? O ouvinte na rádio fala assim, é legal, por que você não toca mais música daquele pessoal lá? E às vezes a gente está sempre faltando de botar. Por isso que eu pergunto isso também. Já está pronto? Não, vai ter com certeza. Vai ter com certeza. Inclusive, no contratinho que a gente assinou do primeiro, já tinha mais umas coisas ali já colocadas, então vai sair com certeza. Então, mas o JP está fazendo o charme, mas já está no contrato que prevê mais discos. O cara me enrolou legal, parece um charme. Assim, não, acho que vai ter e tal. Está tudo já escrito no contrato. Já está escrito, já. Agora ele me deu aquela enrolada básica do artista, né? Não, isso aí não sei. Não foi, hein, Bruna? Diga lá. Exatamente. É porque também tem um certo equilíbrio. A gente gosta muito de se inspirar nesse formato, por exemplo, que os tribalistas apresentam, né? Que eles são personas bem individuais. E aí, quando eles se juntam, são projetos individuais, são outros, e aí eles vão mesclando, vira e mexe, vai e volta. Meu plano, por exemplo, é lançar um disco solo, né? E o Jota também está com esse plano de lançar um disco solo dele, então já que a gente lançou um do Du, vai ter 2 discos solos um do outro, e aí a gente vai mesclando os trabalhos, para, enfim, equilibrando, né? E equilibrando as caminhadas. Legal. Vai ser bonito. Vai ter difícil só montar repertório de show depois, né? Com tanto discos. Não, aí faz, bacana. Eu falei tribalista, eu pensei que aí ia ter mais um na parada. Eu já estava me candidatando aqui para ficar. Estou brincando. Mas eu não vou atrapalhar, não vou estragar o Du. Só se viesse mais um, né, para contribuir, sempre é legal. Mas tem a Zuri aí. Já está dando... Como é que é? Desculpe, Jota. Eu tô gestante. Ela tá grávida. Vai ter então pronto, dela, já é um trio, pô. A gente nem sabia. Poxa, você vê outro spoiler que eu dei na boa aqui, sem saber. Eu não tô vendo, né? Ela tá aqui. Exatamente. Ai, peraí. Porque
Ela vai mostrar agora. Tá quase JP. aí já, tá quase aí, ó. Uau! Brincou, rapaz. Nasce no... Não acho que vai nascer no programa aqui. Olha, que loucura. Ou no Primavera Sound, né? Que é Nossa, cara, a gente tem um show. A gente Quando tem um que show está agora, daqui previsto? a pouquinho. Quando que vai ser o Primavera Sound? Agora, né? Segunda-feira, dia 31 agora. Olha só, então, nossa. Então tá. Mas está previsto, não, mas tá, sem brincar, está previsto para o novembro agora? Tá previsto para dia 4 de novembro. Ah, tá. Isso. Até arrumou óculos. Você vê que eu fiquei preocupado já. Será que vai rolar esse show? Mas, vai enfim. rolar sim, estamos negociando vai rolar. com ela. Então, o que eu não sabia que o Du já é um trio, né? Pronto, já entendi tudo, tá tudo certo. Vamos começar a passear um pouquinho pelo disco, né? Do Percorrer em Nós. Vamos ouvir Bem TV, né? Que tem um clipe, inclusive, que a gente vai tocar aqui o clipe, e o Te Encontrar. Então, quero que vocês falem dessas duas canções, né? Cada um pode falar de uma, ou os dois, um fala uma parte, o outro vai complementando, para a gente ouvir agora nesse primeiro bloquinho musical. Então, vamos lá, Bem TV e Te Encontrar. Quem fala? Então, Bem TV é uma música muito especial para a gente. Eu fui participar de um projeto lá em Grajaú, onde o Jordan Vilas era o fotógrafo desse projeto, e ele é poeta também. Ele, junto com a Morgana, escreveram essa música, que enfim, a gente lançou aí. E o Jordan ele me mostrou, falou assim, eu acho que combina muito com você e com o Du Avoar. E aí, normalmente, muitas pessoas mandam música pra gente e a gente fala, acho que não combina não. E essa caiu como uma luva, assim. Na hora que eu escutei, eu falei, eu tenho certeza que essa música vai entrar pro disco. Mandei pro Jota, na hora ele já respondeu, falou, bora mostrar pro pessoal do estúdio. A galera catou, e aí a gente fez a nossa versão, com a nossa interpretação, e todo mundo amou. Legal. E o Te Encontrar? Fala aí, Jota, para complementar aí. Te Encontrar é um som que nasceu na pandemia, durante a pandemia. Foi a composição mais doida no jeito de se fazer, porque eu fiz ela numa live. A Nina Oliveira, que é a nossa amiga em comum, me convidou para fazer uma música numa live, falou, velho, vamos, vai ser legal e tal, enfim. Eu nunca tinha feito aquilo, mas topei a brincadeira. E aí, terceiro mês de pandemia, a gente, obviamente, acabou tocando nesse assunto e tal. E fizemos uma música, que é Te Encontrar, eu e Nina, lá no meio da live, em 2 horas de live a gente já tinha terminado a música. Nesse clima de como seria bom, né, quando acabasse tudo aquilo, a gente poder reencontrar as pessoas e comemorar a volta do encontro com todas as coisas que a gente ama. E foi bacana porque algumas coisas a gente percebeu que amava só quando a gente as perdeu, assim. Esse lance de você poder andar na rua, tal, numa boa, de você poder ir na padaria sem ter um monte de protocolo e um monte de coisa. Então, Te Encontrar tá meio nesse lugar, assim, de comemorar as coisas pequenas e os encontros e tal. E abraçar, né, as pessoas, beijar também. Exatamente. Você vê que no comecinho aqui na volta, eu fiquei na dúvida, eu não sabia se dava o soquinho, se abraçava, se beijava. Sim, exato. Fiquei meio atrapalhado, não sei se foi para vocês a mesma coisa, mas, né? O primeiro encontro, a pessoa, às vezes o cara tá de máscara ainda, ou não tá. Nossa, né? Ficou uma coisa meio complicada, né? Mas o importante é que a gente já passou essa fase. Quer dizer, eu digo, que sempre fala assim, você fica falando que já acabou, não acabou, tudo bem. É uma transição, né? Que eu espero que o ano que vem a coisa esteja em melhores condições. Ainda estamos, né? Com os problemas aí né? As pessoas, a gente acompanha o noticiário, sabe que não é dizer que acabou, porque não acabou mesmo, mas a gente imagina de forma otimista que isso é uma transição, que o ano que vem a coisa vai estar bem menor, né? As pessoas já voltaram, né? Não digo quase em normalidade, não sei o que vocês podem nos dizer aí, mas, né, já voltaram uma parte, os shows já voltaram quase todos, né? Sim. Né? Tinha os protocolos, agora as pessoas já relaxou um pouco esse aspecto. Eu falo em função do Sesc, por exemplo, o Sesc, no show que eu fui, pediu uma série de coisas, agora já não Sim, o Sesc ainda pede umas coisas mesmo. Pede, né? O resto dos lugares já foi. Mas o Sesc, sim. Enfim, mas aí é esse momento que a gente tá. E também muita coisa represada, né? Porque tem muito show, muito disco, como o de vocês e tal, esperando para shows serem apresentados, todo mundo com trabalho para apresentar, e não tem espaço no teatros, enfim, né? Eu acho que, por exemplo, até outro dia eu conversei com um cara do Sesc, ele me contou que na programação eles estão atendendo a demanda do ano passado,
Já estava programado, quer dizer, a demanda desse ano ainda vai, né? Quer dizer, vai se acumular e não estão dando conta, né? Porque tem muito. Estou falando só do Sesc, mas outros teatros, outros espaços musicais, né? Então vamos ouvir Bem Te Vi e Te Encontrar. Roda! Tu é além de olfato, teu cheiro me toca o corpo, teu corpo me enche a boca, minha boca de um canto a outro, e canta feito um sabiá, seu canto me trouxe aqui, te enxergo e nem preciso lhe ver, até logo meu bem te vi. De olfato, teu cheiro me toca o corpo, teu corpo me enche a boca, minha boca de um canto a outro, e canta feito um sabiá, seu canto me trouxe aqui, te enxergo e nem preciso lhe ver, até logo meu bem, te vi sem gaiola, saiu, voou por aí, te vi pela brecha da porta, no céu já bem longe de mim, no aperto tu possa crescer e a cachola possa expandir, que o bem sempre vai lhe querer, até logo meu bem te ver. Mas que falta tu faz no sofá, sofazinho de dentro do peito. Pensei que espaço ia sobrar, sua falta causou, foi aperto. Me diz quando vem visitar, sua terrinha dentro de mim. Cafezinho vou lhe passar, te esperando meu bem te ver. Que loucura, eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear. E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear, Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá. Se o tempo que tenho é meu, Se não, quem que escolheu? Se já morreu aquele velho jeito de enxergar. e o tempo quando voltar Traz sorte de ensinar. Viver é bonito e faz valer a pena esperar. Só abraço apertar e o cheiro de mar, e te encontrar, e te encontrar. Do gosto da rua, caminhar com a lua, e te encontrar, e te encontrar. Que loucura! Eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear. E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear. Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá. Se o tempo que tenho é meu, se não, quem que escolheu? Se já morreu aquele velho jeito de enxergar. E o tempo quando voltar Traz sorte de ensinar. Viver é bonito e faz valer a pena esperar. Pro abraço apertar e o cheiro de mar, e te encontrar.
encontrar e te encontrar. Do gosto da rua, caminha com a lua e te encontrar, e te encontrar. Pra braço apertar e o cheiro de mar e te encontrar, e te encontrar. Do gosto da rua, caminha com a lua e te encontrar, e te encontrar. E o cheiro de mar E te encontrar. e te encontrar. Do gosto da rua. Do gosto da rua, da rua e a lua, e a lua. De volta com o Do Avoar, gente. A Bruna Black e o JP, mais conhecido como João Paulo Gomes da Silva. Uau! é isso, né? Exatamente. Exatamente. E a Bruna, qual é o nome da Bruna Black? Nome como? Bruna dos Santos Carvalho. Olha só, então, Bruna dos Santos Carvalho. Vou até anotar aqui, que eu gosto de saber o nome de todos. Assim. E o Black se adotou por quê, o Black? O Black foi uma fase minha, eu alisava o meu cabelo. E aí a gente estava numa fase da ETEC de Artes de escolher um nome artístico como uma atividade da aula de identidade e gestão de carreira. E aí eu cheguei com esse nome e foi o nome que mais pegou, assim, a galera gostou, porque foi uma fase muito interessante, porque eu entrei na ETEC de cabelo totalmente alisado, assim, e meus amigos falaram, por que você não assume o seu cabelo e tudo mais? Eu nem sabia o que era assumir cabelo, eu falava, como assim, gente, cabelo natural, como assim? E aí eu fui ter acesso a isso na ETEC de Artes também, sobre, enfim, acatar minha identidade real, minha identidade do cabelo natural e tudo mais. E aí, ao longo do processo da ETEC, o nosso TCC foi sobre identidade, com músicas do Itamar Assunção. E aí eu terminei o meu TCC fazendo uma coisa que se chama Big Shop, que você vai deixando a raiz do seu cabelo crescer e vai cortando a parte que está com química. Então, meu cabelo ficou um blequinho bem pequenininho, assim. E aí, quando deu essa aula, que foi para trazer o nome, eu falei, vou trazer Bruna Black, e depois eu troco, só que pegou muito rápido, aí ficou Bruna Black. E aí, meu cabelo crescendo mais e mais, mais e mais. Mas tá bem legal, pô, tá bem legal. Pegou. Não, e esse negócio de alisar o cabelo, né? Tem histórias aí que às vezes o pessoal, a sociedade, né, pedia isso, e algumas pessoas alisavam o cabelo, mas isso já não existe mais, né? Pelo menos o que eu tenho conhecimento, Sim. não existe mais, né? Então é isso. E o JP, porque era o João Paulo. Para algumas né? pessoas que têm, para várias pessoas que têm acesso à internet, sim. Sim, total. Isso aí, é importante, né? E o JP, porque era João Paulo, não é isso? Ou não? Eu comecei a ser chamado assim na 5ª série pelo meu professor de geografia e uma outra menina e tal. Começaram a chamar de JP. Ele gostava de abreviações, o professor. Só vamos botar um JP aqui. Aí foi subindo, aí quando eu vi, eu estava já na TV com esse nome, e aí ficou, assim, quando eu vi, já estava tarde para pensar nisso. Não, mas ficou legal, bacana. 2 nomes Eu artísticos, gosto. bem legal, JP e a Bruna Black. E o trabalho que a gente está ouvindo hoje, né, aqui com todos, Percorrer em Nós, chama-se. Percorrer em Nós. Mas não tem uma música Percorrer em Nós, tem? Por isso que eu fiquei na dúvida na hora, porque quando eu ouvi o disco, falei, mas é Percorrer. Às vezes o cara pega uma música, mas como é que é essa história do título do disco? Foi uma mensagem subliminar, assim. A gente ficou pensando sobre o que fala o disco e tal, aí a gente falou, poxa, é sobre afeto, sobre entender os próprios sentimentos do outro, enfim, e tem uma frase de uma das músicas, que chama Famoso Amor, que é uma composição da Bruna, que a última frase da música é justamente esse percorrer em nós, né? Tipo, os caminhos que vai percorrer em nós. E a gente falou, cara, quando a gente pensa sobre entender sobre como esse relacionamento de afeto acontece, é muito entender sobre como os sentimentos percorrem o nosso corpo e a gente faz a mesma coisa com as pessoas, enfim. E aí a gente achou legal a frase percorrer em nós, achou bonita, achou que tinha a ver com o conceito do disco e virou o nome, assim. É isso. Fala, Bruno, dessa música, então, que daqui a pouco a gente vai ouvir, né, o Famoso Amor na sequência. Mas fale. Famoso Amor é uma música que fala sobre aquele amor destemido, sobre aquela coisa de, enfim, acatar mesmo aquele amor que é intenso,
E quando a gente viu o tema do disco, a gente falou, é sobre isso. O afeto ele está em vários fragmentos, em várias relações da nossa vida. E não tem outra coisa que a gente não queira falar, a não ser isso. Gente, parece um cachorro morrendo, mas é minha porta, a porta da cozinha. Tem um som estranho esse som aí, mas tudo bem. É o som da borracha tá, entendi. No chão, no piso. Faz um mas, barulho. enfim. Aí a gente escolheu por conta disso, assim. Porque a gente precisava, depois desse processo pandêmico difícil, falar sobre algo leve, falar sobre assumir mesmo essa parte do afeto, porque é algo que a gente está precisando bastante, principalmente nesses momentos que a gente falou antes de começar a reunião sobre o momento da pandemia, de política. É um momento que a gente precisa se abraçar, é um momento que a gente precisa de carinho também, não só de surto e raiva e passar ódio. A gente precisa desse afeto, né? Outro dia isso, percorrer em nós, que o amor percorra em nós. Então, ele tem uma ligação direta com esses momentos de isolamento, desses últimos 2 anos. Né? Sim. Nós conversamos outro dia com o professor Zé Miguel Wisnik, que é um grande compositor e estudioso da música brasileira, né? Que eu tenho grande admiração. Eu perguntei para ele sobre se daqui a alguns anos, né, a gente vai estudar, olhar para esse período aqui e ter... assim, estudar um cancioneiro da pandemia, né? Um cancioneiro, quer dizer, uma série de canções que falam sobre esse período, se não diretamente, dos problemas todos, porque o isolamento trouxe sentimentos dos mais profundos para alguns, né? Para a maioria, eu imagino, né? Tem uns que não adianta mesmo, né? Não tem jeito, mas a maioria, essa questão da finitude, né? Essa questão de você perceber que de repente um amigo seu com a mesma idade sua vai embora, amigos que vão, né, também rapidamente, você perceber que aquilo pode ser né, uma situação completamente diferente que vai marcar a tua vida sempre, né? Isso é fato, né? Também, né? E aí você começa a pensar, a refletir sobre como deve agir, o que deve fazer e tudo mais, né? Então, acho que... Vocês acham que vai ter, então? Já existe um cancioneiro da pandemia? Claro que agora é muito cedo para analisar que ainda estamos nela, né? Mas vocês acham mesmo que tem... Porque vi muita gente escrevendo, não diretamente, fala, vou escrever a pandemia, o isolamento e tal, fiquei pirado e tal. Não é exatamente isso. Mas algumas questões que foram... Solidariedade, por exemplo, um tema que pintou muito, né? Entre as pessoas, um ajudando os outros num momento difícil, falta de recursos, vocês pararam com shows, né? Um ajudou o outro. Aí eu senti isso maravilhosamente aqui, esses atos de solidariedade que rolaram nesse tempo todo, né? Então, vocês acham que tem mesmo, que vai rolar assim? Existe? Essa canção é uma canção desse cancioneiro, que eu imagino que vai ser analisado daqui a uns anos, olhando para cá, né, no retrovisor, essas canções que falam desses temas, né? Vocês acham isso mesmo? Bem, por ser uma música não tão ligada ao tema especificamente, eu acho que talvez não, mas pela época em que a gente lançou ela, acho que é mais sobre o que a gente quer para esse pós do que sobre o que a gente passou, né? Acho que o amor, ele é atemporal. Eu acho que independente de qualquer fase que a gente passe, o amor, ele sempre vai ser muito desafiador de se entregar, de receber, de dar, né? E eu acho que esse processo pandêmico, ele intensificou tudo. E em nós ele intensificou essa questão de trazer esse disco como uma forma de cura também, né? De sentir essa outra parte do sentimento que cura, que enfim, que acalenta e que abraça. Legal. Mas eu não estou falando só da música, né? Do famoso amor, estou falando de forma geral, né? Se existe todo um cancioneiro, né, sobre isso. Né, não só sobre a música, né? Estou falando de uma forma geral, o cancioneiro de vocês, as músicas de vocês e de outros que vocês ouviram, que vocês perceberam, né? Porque houve uma produção muito intensa, né, nesse período. Está tendo aí uma produção, né? Eu cito assim os que não piraram e pararam, os que começaram a ser hiperativos, né?
Eu cito sempre o Chico César, ele fez mais de 100 canções durante esse período. Sim. Mas, quer dizer, é um maluco, né? Mas ele falava isso que é para ele, não é? Para ele é uma forma de também não ter questão da saúde mental dele, né? Para ele desanuviar, então ele chamava parceiros, ligava para um e tinha uma ideia, e, sabe? Ele ficou uma produção que eu acho que em tempos normais, porque ele teria show para fazer, não teria essa disponibilidade para fazer e produzir o quanto ele produz. Ele foi um hiperativo, né? Então ele produziu muitas coisas durante esse período. Com certeza. Não é? Acho que com certeza, com certeza. Acho que a inspiração, o fato da gente ter o tempo livre, entre aspas, fez com que a gente pensasse muito. E nós, artistas, estamos numa esfera sentimental e, enfim, sensível. E como Chico César, ele é totalmente sensível e poeta, né? Isso. Então, ele traz aí para a gente uma gama de assuntos extremamente necessários, mas para mim, particularmente, eu como artista, eu pensei muito, enfim, em cuidar de mim, assim, de uma forma individual, assim. Acho que na pandemia foi muito desafiador para mim produzir algo artístico, porque eu estava tomada mais pela tristeza mesmo, falando a verdade. Eu estava muito triste com tudo que estava acontecendo. E quando eu estou muito triste, eu não fico tão inspirada assim para escrever, assim, para colocar a minha arte para fora. Assim. Eu fico bem introspectiva. Mas, com certeza, foi uma época em que vários artistas tiveram um tempo especial assim, para dizer o que eles queriam dizer. Para refletir e para produzir sobre isso, né? Produzir sobre. E para você, JP, também, como é que passou tudo isso? Cara, total, assim, porque eu acho que como você falou, né? Quando a gente pegar o retrovisor daqui a uns anos e parar para tentar entender se houve algum, sei lá, se de fato a pandemia interferiu de alguma forma em como os artistas compunham, como eles se expressavam. Isso. Pensando no que aconteceu comigo, eu acho que sim. Eu acho que a gente, como artista, como a Bruna falou, a gente é muito sensível, né? Tudo que a gente compõe, tudo que a gente escreve, que a gente canta, é fruto do meio, das pessoas com quem a gente anda, das coisas que a gente viveu, das decepções que a gente teve, das coisas que a gente conquistou. Tudo que a gente acaba falando nas músicas tem a ver com essas coisas. E eu me lembro de me analisando na pandemia, eu sempre me achei um cara muito tranquilo, né, psicologicamente, falando totalmente sob controle, centrado e tal. E eu comecei a perceber na pandemia que haviam várias coisas não resolvidas dentro de mim, assim, que ficaram muito mais evidentes e tal, porque eu tinha que lidar comigo por muito mais tempo, né, sozinho ali comigo. É duro lidar com a gente mesmo. E a gente, exatamente. E eu comecei a descobrir muitas coisas em mim que não estavam resolvidas, sentimentos que eu nem conhecia, e isso de fato interferiu em como eu queria me expressar, como eu queria me expressar depois que aquilo passasse. Então, eu sei que nas coisas que eu compus nesse período e tal, houve reflexo disso, assim. Seja para falar de afeto, era de uma forma diferente, seja para falar sobre a pandemia em si, era de uma forma diferente. Então, eu acredito, até analisando algumas composições de alguns amigos próximos, sim, que, de fato, alguma coisa isso mudou na gente. Talvez a gente não consiga ver tudo exatamente, né, agora, porque está tudo muito recente. É muito recente. Mas eu acho que sim. Eu acho que quando a gente parar para olhar lá na frente, a gente vai falar, putz, acho que isso aqui foi reflexo do que as pessoas viveram, né? Então, muita gente também tomou decisões radicais durante esse período, né? Muitos músicos voltaram aos seus redutos. O cara que morava aqui em São Paulo, mas tinha família no interior ou em outros estados, voltou para esses estados ou para o interior, né? Teve esse êxodo, né? Teve esse movimento curioso, né? Até para estar próximo aos pais mais velhos ou para estar no aconchego mais próximo do núcleo familiar, dependendo, ou dos amigos, né? Então, eu vi muitos artistas que moravam aqui em São Paulo voltaram, na verdade, para os redutos tipo Nordeste, alguns lugares, né? Ou para o interior de São Paulo, onde se sentiam melhor e tal, né? Porque o negócio estava bravo mesmo, né? Então, teve esse movimento. E outros que abandonaram o trabalho. Eu falei, vou desistir de ser músico, não quero mais compor nada. Tem muita gente.
Eu vi isso muito, assim. Eu lembro de algumas conversas que eu tive com o meu baterista, nosso baterista, o Cabé Pinheiro, por exemplo, e ele mesmo foi um cara que falou para mim, cara, repensei tudo, vou tocar em menos bandas, em menos projetos, vou passar mais tempo com a minha família e tal, porque no lugar dele passou esse lance de, cara, eu quero estar mais perto, tal, ver meus filhos crescerem mais de perto, acompanhar essa parada. Então ele foi um cara que, tipo, ó, quando as coisas voltarem, eu vou trabalhar um pouco menos, eu vou estar um pouco mais perto da galera. Certo. Enfim, todas essas coisas rolaram. O repensar, né? Foi muito refletir, ressignificar. O que tem de é uma loucura. Vocês podem fazer várias músicas com re. Todo mundo estava refazendo coisas, refletindo, repensando, ressignificando. Mas eu acho que está sendo importante, né? Até para mudar os parâmetros, né? Tem gente que estava num acelerado absurdo, né? E a pandemia os obrigou a pensar, opa, deixa eu parar aqui. Somente a turma que fazia muitos shows, né, pelo Brasil, né, o cara às vezes nem não estou fazendo crítica, mas tem alguns que eu conheço que o cara tinha uma convivência com a família bem menor, né, por conta de estar na estrada, né, ganhando dinheiro, né, quer dizer, trabalhando para sustentar a família, mas a presença dele na casa era bem menor, né, por conta dessa loucura de estar viajando por aí. Agora o cara, né, repensou isso também e mudou um pouquinho, né, não vou também correr tanto, para que correr tanto, né, de repente. Exato. Né? Mas isso remete a outra história que a gente vai falar daqui a pouco, das redes sociais, que é um assunto que eu queria que vocês são nova geração e trabalham muito bem com isso, queria saber como é que vocês estão lidando com tudo isso, daqui a pouco a gente vai falar. Vamos ouvir, então, Famoso Amor, que já falamos um pouquinho dessa canção, né? A Bruna já falou, e na sequência, Dois Sóis. Aliás, quem vai nos acompanhar pelo YouTube, está nos acompanhando, vai ver o Visualizer, né? Que dessas duas canções também, que é uma forma mais barata, né, de fazer um clipe e poder... Acho que é isso, né? Vocês vão explicar. Então, fale um pouquinho do Dois Sóis, já falamos do Famoso Amor, falar do Famoso Amor, se quiser acrescentar alguma coisa, e o Dois Sóis também, por favor. Digam lá. Cara, Dois Sóis é uma composição muito massa, porque é a primeira composição que a gente fez junto, valendo mesmo, tal. E Bruno escreveu um pedaço, eu escrevi outro. Foi um som que no disco tem esse lugar mais carnal da coisa e tal, do contato físico ali, do afeto, que também é importante e tal. E também tem esse lugar, assim, no começo da composição, a ideia foi que falasse de um casal ou de uma pessoa específica que conseguisse ser lar de alguém. Sabe aquele negócio de você estar na correria do dia a dia, correndo atrás de um monte de coisa, estressado, e aí quando você chega em casa, você olha para aquela pessoa e fala, beleza, valeu a pena a correria, vou dar uma descansada aqui com essa pessoa, vou me reenergizar, feito Dois Sóis, eu e essa pessoa, para que amanhã a gente continue nessa correria do dia a dia e tal. A composição tem esse lugar, assim. Isso. E Bruna, acrescente alguma coisa aí, ou é só tudo isso? Você vai assinar aí embaixo só. Vamos lá. Eu só assino embaixo. Legal, esse é um tema muito importante. O Famoso Amor, tem alguma coisa para acrescentar antes de a gente ouvir? Que você não falou, Bruna, ou Jota? Não? Que não. Acho que não. Então vamos ouvir. Famoso Amor e na sequência Dois Sóis. Roda! Vem, quero te mostrar o caminho que vais percorrer em mim. Vem, que o caminho vai ser regido pelo afeto que há em nós. A sós eu me perco nos teus olhos. Eu me encaixo em teus cachos, eu me enrosco e deslizo neste corpo que reluz. Sob o suor que o movimento e o alento nos causou e perfurou dois corpos que se entregaram ao calor do amor. Famoso amor, escute amor, você não nos assusta, não temos medo. Famoso amor, escute
te mostrar o caminho que vais percorrer. Sob o suor que o movimento e o alento nos causou e perfurou dois corpos que se entregaram ao calor do amor. Famoso amor, escute amor, você não nos assusta, não temos medo. Famoso amor, escute amor, você não nos assusta, não temos medo do amor. Famoso amor, escute amor, você não nos assusta, não temos medo de você. Famoso amor, escute amor, você não nos assusta, não temos medo. Vem, quero te mostrar o caminho que vais percorrer em nós. O que é pôr pra fora o tesão de amar até perder a memória, só nós dois no ar. Se perder em lençóis, sua voz me Amanhecer, vibrar feito dois sóis e o dia a dia correr. Vencer meu tempo, tu tem meu colo pra morar. Nós dois num só tempo, devagar, devagar. Vencer meu tempo, tu tem minha cama pra morar. Nós dois num só tempo, e acelerar, e acelerar. E o que é pôr pra fora o tesão de amar Até perder a memória, só nós dois no ar. Se perder em lençóis, sua voz me amanhecer, vibrar feito dois sóis e o dia a dia correr. Só de pensar em chegar, me cobrir do teu corpo, olhar bem profundo, tateia com força, vem abafar o meu grito rouco. Só tu faz a sala de estar para no tempo. Calor, amor, vem sem parar, me faça chegar ao ápice do alento. Vem ser meu tempo, tu tem meu colo pra morar. Nós dois num só tempo, devagar, devagar. Vem ser meu tempo, tu tem minha cama pra morar. Nós dois num só tempo, e acelerar, e acelerar. Nós dois, dois sóis, Dois sóis, nós dois, só pra ser dois sóis. nós dois, Nós dois, dois sóis. dois sóis, vibrar feito dois sóis. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Duo a Voar, Bruna Black e o JP. Olha aí, esse é o primeiro trabalho deles, chama-se Percorrer em Nós, lançado agora, né? E produzido um pouco durante a pandemia, mas já tinha trabalhos anteriores também, não foi só durante a pandemia. Ou se foi durante a pandemia só o trabalho todo do disco?
A gente fez coisas nesse período finalzinho da pandemia também, assim, mas quase todo o disco foi feito nessa loucura toda, assim, de pandemia. Então, agora eu queria colocar um tema aqui de vocês sobre a questão das redes, né? E especialmente do streaming de música, né? Porque hoje em dia os artistas colocam no streaming, só que o streaming não faz aquela remuneração justa, né? Na minha opinião. Sempre eu faço essa crítica, Sim. né? Porque eu acho que o que se recebe é muito pouco em relação ao trabalho que dá e tal. E hoje, praticamente, ainda mais durante a pandemia, era o único meio do pessoal divulgar o trabalho, porque não tinha show, né? Então só ficava nessa. E como é que vocês lidam com tudo isso da rede? Como é que vocês se organizam para trabalhar isso? Porque vocês da nova geração fazem a gestão do próprio trabalho, né? Vocês mesmo que se organizam, né? É uma outra forma de trabalhar, como do tempo lá, quando eu comecei lá para trás, que tinham gravadoras grandes, era um outro cenário completamente diferente. Hoje o artista tem participação no processo inteiro, né? Desde a capa do disco, a produção, como vai ser, não vai ser. E as redes sociais têm uma questão muito importante, né? Acaba sendo um item muito importante para a divulgação do trabalho. Como é que vocês lidam com tudo isso? Vocês acham que é injusto? Tem esse dilema das redes, ao mesmo tempo que fica um pouco refém, porque você não coloca um trabalho no ar o tempo todo nas redes, não aparece, essa coisa toda que a gente já discutiu aqui. Eu acho que até o JP já discutiu comigo esse tema, né? Eu queria que eu ouvisse também a Bruna, mas vocês podiam comentar comigo. O que vocês acham de tudo isso aí? Começa com a Bruna. Fala aí, Jota. Cara, sobre esse lance de entender, né? Eu diria que a gente está vivendo também uma transição nesse ponto, assim. Eu acho que a gente tem pontos positivos e negativos, como tudo na vida e tal. De fato, é realmente cansativo a gente ter que trabalhar para as redes sociais e tal, porque de fato é isso, a gente trabalha para o Instagram, trabalha para o YouTube, porque sem isso a gente não consegue chegar nas pessoas. Ao mesmo tempo, é muito louco, porque esse é exatamente o ponto positivo, porque antes a gente precisava de uma gravadora para chegar nas pessoas e tal, precisava de alguém para bancar. Hoje em dia a gente não depende mais, justamente por causa das redes sociais. E o Spotify é a mesma coisa, ou as plataformas de streaming e tal, que não pagam a gente tão bem, mas eu sinceramente entendo que seria impossível a gente, como Avoar ou como Trabalho Solo, estar vivendo a fase que está vivendo sem essas plataformas e tal. Não teria chegado nas pessoas da maneira como chegou sem elas. Então, eu acho que a gente está num momento de transição, de a partir do momento que tem uma novidade, a gente fala, caramba, que massa, vamos fazer e tal. E aí a gente começa a descobrir as falhas desse processo, que é justamente a não remuneração, o jeito que o mercado entende isso. Eu acho muito injusto um artista ser julgado pela quantidade de seguidores que ele tem, eu acho isso muito absurdo. Então, um artista ser absolutamente incrível, cantar bem, compõe incrivelmente bem, mas o festival não chama porque ele não tem seguidores suficientes. Tal. Essa relação é muito louca. E o critério dos festivais é a visualização na internet. Você acha que tem tudo isso? Esse é o patamar deles? Olha, se o cara não tem X visualizações, não chama para o festival, é isso? Porque no final das contas os interesses são todos financeiros, né? Que a gente entende, mas ao mesmo tempo não pode ser apenas isso, porque o cara fala, é legal, mas eu preciso que venda tantos ingressos. Então eu não apoio, espero que o artista se vire e faça o dele sozinho para conseguir chegar nas pessoas. Quando chega, aí eu contrato, mesmo que eu ache incrível, eu só dou a chance depois que as coisas já estão chegando em todo mundo, senão isso infelizmente acontece muito. Então acho que a gente tem uma parada muito incrível, que são as redes sociais, sim, que é o Spotify, que são essas plataformas de streaming, mas eu acho que agora que elas já estão um pouco mais estáveis, que a gente já está entendendo como funciona, acho que é o momento de parar para analisar e ver como melhorar isso para ser mais justo, para não ser tão adoecedor, porque de fato adoece algumas pessoas. Nem todo artista tem a habilidade, a disposição, o tempo para ficar postando coisa toda hora e tal. Isso é muito cansativo também. Às vezes a gente foca nisso e não consegue ter tempo para compor. Então, eu acho que é isso. É entender o lugar agora de falar, cara, ó, temos falhas aqui, como é que a gente conserta essa parada? Eu acho que o momento agora é esse, de entender e consertar, porque tem muita coisa para consertar. Pois é, e o dilema das redes não é só um documentário que fala sobre essas questões todas, né? É um dilema que o artista
tem diariamente, né? Porque não é fácil mesmo. Por isso que eu admiro o trabalho de vocês, independentes e guerreiros, porque, poxa, tem que produzir, tem que compor, né? Compor, depois tem que cantar, depois tem que preparar um trabalho no estúdio com qualidade, depois tem masterização, depois tem tem a mixagem, tem a masterização. Depois que está pronto, como é que você vai lançar, que época vai lançar, como vai lançar, né? Se tiver um show bom, né, para colocar isso junto e fazer a gestão disso. É uma coisa muito complexa, que você tem que cuidar de tudo, né? Então eu fico assim espantado como vocês conseguem fazer tudo isso, né? Mas é um dilema. Você acha isso também, Bruna? Que é um dilema que tem que se seguir, né? Então é um jogo jogado, quer dizer, o pessoal tem essa estrutura, não sei. Diga lá. Fala, Bruna. Eu não sei nem por onde começar. Aqui o tema não é livre. Não sei nem por onde começar. Tem uma questão de acesso também. Eu e o JP, com o single Percorrer em Nós, a gente já tem um apoio de uma equipe que está junto com a gente, fazendo mídias. Temos um apoio de imprensa que faz os contatos para que a gente consiga dar entrevistas. A gente tem um apoio do estúdio da House, por exemplo, que grava a gente, que faz todo esse cronograma de gravação e fala, para a gente lançar aqui essa música, a gente precisa estar com ela pronta aqui. Então, esse disco me ensinou muita coisa. O meu trabalho independente solo, eu não tive acesso, e eu acho que o Jotinha também, com as coisas que ele lançou solo também, ele não teve acesso a essa estrutura que a gente está tendo como duo. E principalmente por conta disso, a gente teve essa equipe que veio para ajudar a gente, para somar, porque a gente estourou na internet, a gente aproveitou esse momento pandêmico de internet e de audiência para chegar a outras pessoas, para viralizar, entre aspas, que a gente não viralizou, assim, que nem as pessoas querem milhões, né? As pessoas agora querem milhões. Views já não vale mais. Aí fica difícil. Quando a gente consegue dar um passo, eles aumentam aí a linha de chegada. Mas, de certa forma, a gente tem uma base junto com a gente que faz com que eu reflita bastante sobre como os artistas independentes têm oportunidade ou não de crescer, tanto nas redes sociais, quanto, enfim, na forma de reconhecimento, porque até para chegar num festival você precisa de um produtor, entendeu? Eu até então não tinha um produtor, o Jota até então não tinha um produtor, a gente tinha que, além de tudo, além dessa internet toda, além de toda a programação de disco, a gente tinha que responder os nossos e-mails, a gente tinha que se jogar, se inscrever, o Instagram, atender Instagram, essas coisas entendeu? Todas. Twitter, então, tem TikTok, assim. Agora tem o TikTok também, não é? Exatamente. Fazer dancinha da sua música, eu falo, gente, como assim? Eu tenho que dançar. O barrigão ia ficar lindo, hein? Eu tenho uma sugestão, com o barrigão ia ficar bonito. Eu sou assim, eu sou digital influencer, só que eu sou digital influencer através da música. Eu faço algumas publis pelo Instagram, faço algumas parcerias, ganho recebidos e tudo mais, mas gosto bastante de enfatizar que eu sou cantora, eu tenho uma certa habilidade de fazer vídeos, mas eu não tenho uma disposição, eu tenho o meu trabalho que é ser cantora, que é compor, que é gravar, que é lançar os meus discos, entendeu? Então, normalmente, eu gosto de deixar a minha página lá bem escancarado, que, primeiro aqui é a parte artística que está em evidência, depois vem esse lance de digital influencer, mas tem gente que é digital influencer, que todo dia está postando um vídeo, todo dia está postando uma foto, todo dia está mantendo números, porque para você pegar uma publicidade, você precisa de grandes números, e é isso, né? Ninguém vai te contratar se não reverberar para eles também. Claro. E feedback, na música, né? Eles querem, às vezes, que a gente tenha esse alcance que um blogueiro tem, a gente é cantor, entendeu? A gente não é blogueiro. Mas o que eu coloco para vocês, eu acho legal, tem não sei quantos tem visual. A gente discute aqui nas internas, aqui na rádio também, né? A não sei quem tem trocentas visualizações. Pô, que legal. Aí eu vou ouvir o som e às vezes não... Então, porque normalmente entendendo? É isso. No caso de vocês, não. Para mim, se vocês tiverem zero ou tivessem bombando,
eu ia gostar do som de qualquer jeito, porque eu gostei do trabalho, o disco é muito bom, o trabalho de vocês é muito bom. Então, entendeu? A questão não é porque vocês têm X ou que vocês Então, bombaram, não, né? No meu caso. a gente... Mas eu tenho um critério Não, meio, muito sei lá, obrigada. Eu não sei, mas eu Muito estou falando obrigada. isso. Porque às vezes eu vejo o cara tá bombando, o cara não sabe nem cantar, ele tá bombando, e daí? Não Então, sei. Exato. money, né? Mano, e o cara tem sabe, uma visualização, o que seja, que essa é uma questão curiosa, né? Porque, Exatamente. e nem tem o talento, A porque o gente cara tem não talento. segue, né? Sério? Não, pode Eu falar à acho que vontade. uma coisa precisa compensar na outra, assim, nesse lance de internet. Realmente você precisa, se você não tem um empresário que financia suas coisas, você precisa muito de um trabalho árduo, enfim, de se desdobrar em mil, para que para que o seu talento seja visto pelas pessoas e para que você possa realmente ser bem remunerado e bem reconhecido e evidenciado, entendeu? Quando eu saí eu participei do The Voice 2020, que foi o The Voice da pandemia, e quando eu saí do The Voice, eu vi que várias pessoas me validaram como cantora. Eu falo, mas vocês já não me conheciam? Só porque tem o nome The Voice agora no meu release, agora eu sou uma cantora, entendeu? Então, tem várias coisas que a gente pensa que não, que é sonho, que eu vou para a TV, mas na verdade isso influencia demais, assim, demais mesmo. E se você não tem se você não tem dinheiro, empresário e tudo mais, ter que pensar a carreira de uma forma em que você seja digital influencer, cantor, compositor, trabalhe para fazer seus shows, trabalhe como produtor, enfim, para escrever edital, você tem que realmente ter um fôlego e acreditar mesmo no seu trabalho para que você consiga crescer, porque realmente pode somar muito, mas money que é bom nós não have, né? Então tem que correr. Não, mas tem que correr para alcançar. E você tem aparece em algum lugar e tal, né? Em alguma chance de, principalmente a TV e na internet. Na internet eu tenho muita desconfiança. Eu confesso que às vezes eu vejo lá e falo, tá bom, mano. Aí eu vou lá ouvir, porque é minha obrigação, né? Aqui na rádio, nós temos uma programação, né? Os Calura aqui ouve, o Emerson Ramos, todo mundo aqui ouvindo, vamos ouvir, isso aqui é legal e tal. E às vezes eu falei, não é legal, mas e daí? E aí o cara, mas ele está bombando, então a gente podia chamar esse cara que está bombando para trazer essa audiência que ele tem para nós. Mas nós não fazemos isso, a gente prefere ouvir uma coisa que a gente acha que tem qualidade, né? E agora a exposição é outra questão, esse é o dilema, né? Exato. Se você apareceu no Voice, você está aí 200 anos na área, apareceu no Voice, né? Outro dia nós falamos aqui, entrevistei o Zé Geraldo, né? Outro dia. O Zé Geraldo me falou desse Guito, que é o menino que fez lá no Pantanal, que fez o Tibério lá no Pantanal, vocês assistiram, né? Provavelmente, não sei. Ele me falou desse cara há muitos anos, que o cara tinha um trabalho bacana, que é um bom músico, um bom violeiro e tal. Ele que me falou. Agora o cara apareceu na novela, agora ele está fazendo show adoidado, agora o pessoal descobriu ele. Pô, eu acho legal, que é um talento, né? Mas teve que... Massa. Não é? Tem uma frase se o JP tivesse no Pantanal, por exemplo, aí... Você imaginou? Tem uma frase que eu gosto muito, assim, que tem um tipo de sorte que acontece quando a preparação encontra uma oportunidade, sabe? Eu acredito muito nessa parada. Legal. Porque, quem que falou isso? fato, anota, dá crédito. Quem que é que falou? Eu, infelizmente, não sei. Alguma pessoa me contou e ela já não sabia quem foi, mas eu vou dar uma pesquisada. Fala de novo. Gostei. Existe um tipo de sorte que acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Eu acredito muito nisso, assim. Eu sempre, guiei os meus trabalhos todos e tudo que eu faço pensando que eu quero... Eu amo essa parada, nós amamos essa parada, e a gente quer viver disso para sempre. Então, a gente acredita que para ter longevidade, a gente precisa ser bom no que a gente faz, saca? Primeiramente, assim. Não dá só para contar com a sorte apenas e tal. Como isso de ter... Tem muita gente que, sei lá, viraliza hoje
e some no ano que vem, a gente nunca mais ouve falar, sabe? Não é isso que a gente quer pra gente quer ser o JP e a Bruna Black e o Avoá para sempre. E aí a gente acredita que tem que fazer o nosso da melhor forma possível. E aí entra o lance depois, que é de ter oportunidade para desenvolver o nosso trabalho, que é justamente o que a Bruna falou, que para a gente chegar em certos lugares, em certas posições, em certos festivais, enfim, ter um pouco mais de tranquilidade para compor e cantar, a gente precisa, sim, alcançar pessoas que nos ajudem a facilitar um pouco o nosso trabalho, sabe? A cada vez focar mais na música e menos em ser blogueiro ou em fazer qualquer outra coisa, responder e-mail ou qualquer outra coisa desse tipo. Até porque é muito louco. Eu sou péssimo em coisas burocráticas. Péssimo, assim. Eu começo a ler um edital e quando eu vejo, eu estou pensando em qualquer outra coisa. Eu leio 5 linhas e começo a pensar, sei lá, na novela de ontem, do nada. Eu não consigo focar para fazer essas paradas. Mas o artista também não tem obrigação de dominar todo esse processo, poxa, é difícil, exato, né? então, mas aí que tá. Eu acho que é que às vezes não tem dinheiro para contratar um cara que fica lendo o edital para você falar, ó, JP, aqui vai dar jogo, aqui não vai dar. É que a gente tá vivendo um momento muito doido em que, cara, a gente não tem alternativa. Você precisa saber um pouquinho, pelo menos, de cada uma dessas coisas. Verdade. E fazer o máximo todas elas e tal. Tipo, mais do que felizmente ou infelizmente, é o que tá rolando. Saca? É isso aí, você viu? Esse assunto aqui complexo mesmo, é que os artistas discutem o tempo todo. Eu gosto de colocar, porque isso é uma questão que toca a nós também, da rádio, e as pessoas que vêm, né? Aí o cara não sei quem está bombando, não sei quem está... E as pessoas que a gente conhece mais tempo, eu gosto muito quando a pessoa tem valorizado o trabalho por um tipo de exposição, né? Como diz aí o JP, né? Apareceu na novela, agora o cara é conhecido, já tem um trabalho há 200 anos. Mas eu acho legal que pelo menos ele ganhou essa projeção, mas ele já estava aí, né? Então, dependeu de... Ou The Voice também, eu acho que te ajudou um pouco, né, Bruna? Não é? Nossa, com certeza. Então, e aí é importante, você está aí na estrada há um tempo, mas tem que ter alguma coisa que ajude. Mas eu acho que aí também é os meios de comunicação, né? Tinha que ter mais programas de música no rádio, música brasileira, programas de televisão com mais música. Bom, aí já é um tema mais complexo. Vamos ouvir Abrigo. Essa Abrigo foi aquela primeira que eu toquei, né? A vez que você esteve comigo aqui, não foi? Isso aí. Que é um acústico, né? Vocês estão aonde? Como é que é? O cenário não lembro, mas faz tempo que eu vi o vídeo. Onde Cara, é que é? Vídeo, esse aqui é da janela? gravou... É da janela, não? Esse é da janela? Não, da janela eu tinha encontrar. Abrigo a gente gravou na Comuns. Que era a antiga escola do meu parceiro. Eu tenho um parceiro que ele é diretor, coreógrafo, Rubens Oliveira, que é dono da companhia Gambudense, e ele tinha um estúdio chamado Comuns. Na verdade, tem uma produtora, e a produtora ela lá fisicamente. Depois da pandemia, teve que entregar, infelizmente, mas já estamos agilizando aí. E aí a gente decidiu gravar o acústico de Abrigo lá, porque tinha um painel de plantas enorme. Assim, agora lembrei do clipe. A gente vai ver agora. Legal. Lembrei. Porque esse aí foi o clipe que eu tocou primeiro, acho que o JP me mostrou, eu já pus na rádio aqui no YouTube também. E depois Comum. Né? Vocês já falaram até dessa canção, mas vamos falar um pouquinho de novo aqui para a gente ouvir na sequência. Abrigo e Comum. Quem fala? Comum é uma música muito especial para mim. Essa é a do Sofrer Bonito. É sofrência. É a mulher da sofrência. Não, e é muito interessante, porque quando a gente joga nossa arte para o mundo, a gente joga com uma intenção, mas as pessoas recebem de outras formas e ressignificam, né? Para mim, Comum era uma música triste, mas muitas pessoas têm Comum como uma música feliz e mandam para o crush que está conhecendo e tudo mais. Comum, quando eu escrevia mais como um pedido no final de um término de um relacionamento, mas só que as pessoas mandam no começo do relacionamento para o crush que quer ficar junto, entendeu? Então, ela serve para as duas, para o fim do relacionamento, para o começo também? E para o começo. É uma questão de ponto de vista. É uma música que tem várias utilidades, já percebi. Exatamente. Que legal. E aí a gente gravou Comum no Colors Studio, que foi assim, um ápice pra gente. Eu nem acreditei que a gente fosse selecionado e alcançou muitas pessoas, muitos comentários maravilhosos e
enfim, alçou mais ainda nosso voo, assim, de uma forma muito bonita, muito bonita. Vídeo chique demais, com uma música que a galera gosta de sofrer. e tá aí no mundo. Legal. Então vamos ouvir Abrigo e Comum. Roda! Deu, derao, deu, derae, deu, derao. Olha, eu sei que a gente às vezes vê errado, aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar o ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo teu. Aumenta o preço do próprio pecado. Talvez nem seja só questão de ver. Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado e nem por isso tá errado ainda ser ou relembrar do ser. Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes se veja em nós, e que logo após a gente saiba de novo o lugar dessa voz. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo teu. Clareia, luta contra a dor que mora no teu peito. Eu sei semear de novo esse sorriso que é abrigo teu. Eu quero te dar as estrelas desse céu azul anil, só pra compensar todas as vezes que você olhou pra mim e sorriu. E aí, pensa em mim, mas pensa com carinho, porque eu sei que vale a pena, que o nosso amor vai além de qualquer problema. E aí,
Me pega pra você, que eu tô me colocando bem na palma da tua mão, que eu tô compartilhando a tempestade, o que há de bom em mim. Não deixa acontecer de eu escapar e fazer de você alguém comum, de eu passar pela dor de achar que você foi só mais um pra mim. Gruda em mim, Gruda em mim. que eu quero te dar as estrelas desse céu azul anil, só pra compensar todas as vezes que você olhou pra mim e sorriu. E aí, pensa em mim, mas pensa com carinho, porque eu sei que vale a pena, que o nosso amor vai além de qualquer problema. E aí, me pega pra você, que eu tô me colocando bem na palma da tua mão, que eu tô compartilhando a tempestade, o que há de bom em mim. Não deixa acontecer de eu escapar e fazer de você alguém comum, De eu passar pela dor de achar que você foi só mais um pra mim. Me pega pra você, que eu tô me colocando bem na palma da tua mão, que eu tô compartilhando a tempestade, o que há de bom em mim. Não deixa acontecer de eu escapar e fazer de você alguém comum, de eu passar pela dor De achar que você foi só mais um pra mim. pra mim. Estamos de volta com o Do a Voar, meus amigos. Bruna Black e o nosso JP. O JP já esteve aqui com a gente, a Bruna Black estamos conhecendo agora, né? E o A Voar é o Du, que chega para seguir aí vários projetos que vão vir pela frente aí, já não vai falou para sempre. Tem uma frase aí do JP que vai ser para sempre. O negócio Não, que depender de mim, até porque, cara, é aquele rolê que eu falei pra você, né? Tipo, eu realmente amo ouvir a Bruna cantar. Então, até em disco solo, capaz de eu chamar ela pra participar. E aí, é legal. isso. Então, mas ó, nós não contamos a história da Bruna. O JP já contou aqui quando esteve comigo um pouco da história dele, que ele vai lembrar de novo, que sempre é bom, né? As pessoas que estão ouvindo vocês pela primeira vez, ou estão ouvindo a entrevista agora, querem saber como é que é a historinha, de onde surgiu, né? Se foi a família que era músico, o pai que tocava, a mãe que cantava, o tio que tinha um violão que emprestou, ou alguém que você viu tocar, falou, eu vou fazer isso na vida. Como é que é a sua história, Bruna Black? Conte aí. Em Então, Diadema, você é de Diadema, né? Eu sou de Diadema. Eu falei que eu moro no Butantã, mas estou morando no Butantã. Morei em 2019 e me mudei para cá também agora em 2021. Mas eu sou nascida e criada em Diadema, gente. E Diadema é muito especial para mim. Lá eu tive acesso a muitas ONGs, muitos professores que me influenciaram de uma forma magnífica. A minha influência também vem da minha família, que a maioria da galera canta. Comecei cantando na igreja, desde os meus 3 aninhos de idade. Minha avó já pegava minha mãozinha e falava, ó, você vai pedir oportunidade, que é como chama, como a gente fala na igreja, né? Eu saí da igreja um certo tempo, mas até os meus 17 anos eu fiquei lá. E lá foi uma grande escola, toquei bateria lá, participei também do Batilata, que foi um projeto com música e instrumentos recicláveis, onde no final das contas virei professora do projeto também.
tive a influência da MPB na ETEC de Artes, que eu aprendi mais sobre a música popular brasileira, que até então eu não tinha acesso, como era de uma comunidade assim, da favela mesmo. Favela, galera, gente, infelizmente não conhece Djavan, não conhece Gil, não conhece Elza, e eu conheci essa galera toda da Tropicália, enfim, na ETEC de Artes. Então, minha influência vem de vários lugares, em vários pontos da minha vida. Primeiro começa pela minha família, que já cantava, depois vem a igreja, depois vem as ONGs, depois vem a ETEC de Artes, depois eu entrei na Escola Municipal de Música de São Paulo, que entrei para estudar a técnica do canto erudito. Aí depois entrei no Coral Jovem do Estado para estudar o canto coral. Então, eu tenho várias influências em vários aspectos aí. Mas eu gostei aqui que eu estava lendo aqui a sua história, tem uma banda feminista de Guarulhos chama As Despejadas. Olha que nome legal. Essa não podia deixar batido, pô. O JP? Sim, As Despejadas. Elas foram um marco na minha vida. Tá foi através delas que eu saí da igreja. Você foi... Já entendi toda a história. Você foi despejada da igreja. Aí você pôs a banda e foi As literalmente Despejadas. isso. Infelizmente, eu tocava na banda, eu tocava bateria e cantava na banda. Eu conheci as meninas na ETEC de Artes, e elas eram da minha sala na aula de canto. E aí elas me convidaram para gravar um djambê no disco delas. E aí eu entrei como baterista e vocalista na banda delas. E aí o pastor começou a ver que eu estava participando dessa banda e falou para eu escolher ou a igreja ou a banda. Aí eu escolhi a banda. Bela história. Aí você foi despejada. Então eu acertei na lata aqui, né? Você foi despejada. Foi despejada. Exatamente. Perfeitamente. E aí eu comecei a entender assim, esse processo de lançar músicas, de ter minha carreira solo. E essas meninas me induziram bastante assim, nesse meio independente de começar uma caminhada aí na música. Então, mas eu reparei no seu sotaque uma hora que você falou interior, você deu uma puxadinha básica. Eu falei, será Minha família mineira. Pronto. Já peguei, então. Eu reparo no som aqui. Né? Eu vi uma hora você falou cantor, você deu um cantor, assim, qualquer coisa assim. Eu reparei, falei, opa, deixa eu anotar aqui na minha... Então é a família mineira. Nas festas de família é só os modão, meus tios. Eu tenho o meu tio Neném, meu tio Gil, eles tocavam na igreja também. Aí chega nas festas de família, eles tocam os modão que a gente gosta, Chitão de Chororó. Uma influência que eu amo muito. Eu amo muito Minas, gente, tudo, a culinária, a música. Eu gosto muito do espaço. E aí vai no Pircorococó, de repente vai no Pircorococó. Natural. Sim. Dá uma puxada natural. E o The Voice, você falou que foi importante, foi em 2020, né? O The Voice, que você participou. Sim. Aí deu uma... Vale. Eu já sabia que eu queria entrar no Duo a Voar, a gente já sabia que a gente ia assumir o Duo a Voar. E aí eu entrei no The Voice, fui selecionada, fiz as audições regionais, que foram presenciais. Uma semana depois entrou o lockdown, assim. Foi bem desafiador, foi muito desafiador participar do The Voice, o primeiro The Voice da pandemia, porque era novo para todo mundo, para a produção da Globo, para a gente fazia teste antes de sair de casa, quando chegava lá a gente ficava confinado, fazia teste de novo, então a gente tinha que ficar isolado no quarto, não tinha muito contato com os técnicos, assim, tipo, de poder abraçar, de poder trocar aquela ideia, porque todo mundo estava numa outra organização, assim, e muito medo, né? Se você pegasse Covid, você estaria eliminado do programa sem não precisava nem cantar, né? Pegou o Covid, tá fora. Não precisava nem cantar. Que loucura. E você ficou no time de quem? Quem que era o padrinho? Da Isa, eu escolhi a Isa. Todo mundo pensou que eu escolhi o Brau. Eles fizeram uma entrevista lá. Você falou que é fã do Tribalista, você falou aqui no começo do programa. Então, eu falei... Então, só que eu sempre gostei muito da Isa, assim, da forma com que ela cresceu na carreira dela, assim. Apesar dela ser do pop, ser um pouco diferente da MPB, eu gosto muito de toda a garra e toda a força que ela traz como mulher preta. E ela tipo assim, nasceu de um vídeo, ela começou de uma forma totalmente independente e aí estourou. Eu gosto muito, assim, dela, sabe? Do que ela representa.
E aí eu E ela escolhi também está ela. fazendo, só por observação, que a gente comentou esse assunto, estamos comentando, a gestão da obra dela, da carreira, melhor dizendo, dela muito bem feita, né? Porque ela se coloca bem em várias, não sei quem é que cuida disso especialmente, mas ela tem feito uma gestão de carreira muito bem feitinha, né? Estou Então, falando que aparece em publicidades também, mas, né, com certo cuidado em exatamente. eventos importantes, em programas, tudo pontual, mas Muito, de e muita é isso, visibilidade, né? realmente me influencia de todas as formas, como você citou aí. Então, é uma carreira muito bonita, e aí eu escolhi ela, eu falei assim, gente, não importa o que aconteça, eu sou muito indecisa também, né? Quando eu tô muito emocionada, não consigo escolher. Eu falei, se a Isa virar, não importa o que aconteça, eu vou escolher a Isa. Pronto. Aí eu cantei 3 segundos de música, o Brau apertou, falei, pronto, e agora o que eu vou fazer? Todo mundo pensou que eu ia escolher o Brau e tudo mais, mas eu escolhi ela. E foi super... a gente trocou ideia, foi super especial, me deu uma audiência enorme. Saí muito injustiçada no programa. Todo mundo falou sobre... Mas o que você cantou lá? De uma forma muito... Confesso que eu não acompanhei, mas o que você cantou lá? Coisas suas não pode Então, cantar, eu cantei Djavan, Flor de Lis, eu cantei Mais Que Nada, do Jorge Ben, eu cantei Pra Você Dar Nome, do Cinco a Seco, e na minha batalha eu cantei Você Não Entende Nada, do Caetano. Então foram músicas bem especiais, assim. A próxima, se eu passasse, eu ia cantar... se chama Berimbau, né? Eu sempre confundo, não sei, Berimbau do Baden Powell. Isso. Baden Powell e Vinícius de Moraes. Nossa, já estava ensaiando loucamente a minha performance, chegando lá, é uma experiência incrível, assim, de produção, né? Que você chega, você vê um estúdio, você vê que tem diretor, você vê que tem banda, você vê artistas incríveis assim na sua frente, mesmo que não tinha plateia assim pra gente assim na nossa frente, mas é um acesso a uma outra realidade assim que aciona muito a partir das ferramentas que a gente ganha, sabe? Legal. De experiência, sabe? Experiência. Foi uma grande experiência para mim. Muito bom. E o JP já contou, mas eu quero ouvir de novo, que quem não está ouvindo agora o JP, sei que a família do Chorinho, o avô do Chorinho, aí Osasco, ele pode contar melhor. Conta aí, JP, a tua história. Sim, meu avô tocava chorinho, violão 7 cordas, meu tio tocava também, meu pai teve banda de cantor. Todo mundo, minha avó cantava na igreja, minhas tias cantavam também, então todo mundo mexia um pouquinho com música, assim, então toda festa de família tinha muita música rolando. E aí eu me apaixonei por isso desde sempre, assim, eu não lembro de um momento em que eu comecei a gostar, acho que isso sempre teve à minha volta, assim. Só isso? Encurtou a sua Eu vou contar mais então. biografia? Eu falei, já contei, né? Mas tá bom, vamos falar. Eu estava esperando, agora ele vai falar. Quando ele... Então, ó, beleza. Isso posto, né? Eu fui aprender a tocar violão só depois, quando eu tinha uns 9 anos de idade. Eu estava morando em Fortaleza na época. E só aí que eu resolvi, de fato, começar a tocar violão. Aprendi a tocar violão lá, sozinho mesmo, comprando revistinha. Fiz uma semana de aula e parei. E você foi morar em Fortaleza. Você contou outra vez também que você foi morar em Fortaleza. Sim, e ali pintou o violão e tudo mais. Minha mãe me deu um violão e tal, porque eu estava querendo tocar. Enchi tanto o saco dela que ela me deu um violão. E aí eu comecei a aprender sozinho, porque eu fiz uma semana de aula, e na semana de aula que eu fiz, eu não peguei no violão nenhuma vez. E eu, como toda criança ansiosa, falei, como assim? Uma semana de aula e não encostei no violão? Eu não quero mais fazer aula, vou aprender sozinho. Aí comecei a comprar as revistinhas e aprender sozinho. Aquelas de cifra, que eu também gosto. Exatamente. Aquelas revistinhas de cifra, todas as músicas. Aí às vezes tinha muito errado as cifras lá também. Você aprendeu isso, né, JP? Mas naquela época eu nem conseguia distinguir o que estava certo. O cara via por ré, depois saiu, não era ré, era lá. Nossa senhora, eu apanhei muito. Era várias erradas. Mas também é louco porque, assim, o que eu queria aprender a tocar mesmo, eu não conseguia. Porque, velho, quem tá aprendendo a tocar violão não consegue tocar Djavan assim, meu amigo, Djavan. Não dá. Aquelas harmonias do Djavan, é difícil. Nossa. Eu lembro até hoje que quando eu comecei a tocar, consegui tocar a música dele, assim, eu fiquei muito feliz. Falei, estou de fato evoluindo e tal. Tanto que eu sei tocar a música até hoje, que é Samurai dele. Eu acho que você cantou com a gente aquela vez, estava no violão, eu cantei. Você cantou Samurai, isso mesmo. Eu cantei.
E aí, enfim, como eu enchi o saco de todo mundo para ter banda, tive banda com meu professor de química na escola e tal, enfim. E aí, depois de tentar várias bandas, tive minha primeira banda autoral, foi quando eu comecei a compor, com uns 15, 16 anos e tal. E fui seguindo e, de repente, estava aqui no Avoar, trocando ideia com você. Pronto, agora ele deu uma... Mas a história do JP é muito legal também, de música, né? De afinidades musicais e tal. E o som. E cantava. A gente fala sempre assim, né? O cara, não, eu aprendi a tocar o violão. Eu falei, para você aprendeu a cantar com quem? Por exemplo, vocês dois. Cara, o meu pai, ele tirava uma onda comigo, assim, era uma crítica, meu pai era muito crítico, ainda é. E aí ele falava assim, tipo, quando eu comecei a tocar, né, ele falava assim, você ainda é um violonista, você não é um intérprete. Ele sempre falava isso pra mim, e eu ficava puto. Assim. Belo conselho também, belo conselho. Aí ele falava assim, ó, você tem que ouvir mais Elis, Djavan com mais carinho, Chico Buarque, enfim, essa galera toda pra você entender, Bethânia, enfim. E aí, de tanto ele falar, eu fui realmente entender o que essa galera tinha de especial para ele falar tanto. E aí eu comecei a entender um pouco mais a potência que é você ser um intérprete, porque cantar e interpretar não necessariamente é a mesma coisa. Isso. E aí você começar a entender a diferença que faz você acreditar nas palavras que você está colocando para fora e como colocá-las para fora. E aí foi um lance que foi vindo, assim. Aí eu comecei a ter os artistas prediletos por causa justamente dessas coisas e tal, que normalmente eram artistas que conseguiam ser intérpretes, inclusive com o violão, como Gilberto Gil, Lenine, Djavan e tal, que tem esse sabor próprio, seja cantando e escrevendo, seja no violão. Assim. E tem aquela forma, né, de tocar o violão deles também, eles têm uma forma muito especial, né? O Djavan de harmonizar, o Lenine também, aquelas levadas dele, né? Isso tudo é uma coisa bem interessante de... E você aprendeu a cantar como assim? Você já falou na igreja, você tocava bateria e depois cantava. Mas teve aquela referência... Lá também. Então, mas a referência do canto fora a igreja, então, foi... antes de você ser despejada? Adorei essa história. Então, é muito interessante que eu aprendi o que era interpretação na ETEC de Artes mesmo, na aula de interpretação. Porque, normalmente, eu tinha as minhas referências gospel e eu tentava imitar a voz das pessoas. Então, se eu cantava a música da Aline Barros, eu queria imitar a voz da Aline Barros. Se eu cantasse a música de fulano de tal, eu ia lá e queria imitar a voz de fulano de tal, entendeu? E aí eu entendi sobre interpretação na aula de interpretação na ETEC de Artes, onde a minha professora olhou e falou assim, quando é que você vai me mostrar a sua voz? Aí eu, poxa, mas eu tô cantando aqui faz tempo. Quando você vai soltar a voz nas estradas, né? Ela disse que ela perguntou. Então, ela perguntou quando é que eu ia soltar a minha voz e na aula de identidade também a gente entendeu que é sobre marca, que a gente tem um timbre próprio e nas aulas de canto a gente tinha como aprender ferramentas para que a gente pudesse formar a nossa identidade também, sabe? E aí eu fui aprendendo e nessas aulas eu fui entendendo que as músicas elas estão já no mundo com certas interpretações e que a minha pode ter a minha interpretação, eu posso fazer a interpretação igual de fulano, mas eu que escolho, entendeu? Qual ferramenta que eu vou usar, qual timbre que eu vou usar, qual gênero que eu vou cantar, entendeu? E aí eu aprendi mesmo isso depois da ETEC de Artes, assim. Legal. Porque a gente fala sempre do instrumento, por isso que eu quis fazer essa pergunta para vocês. O instrumento, aprender a tocar o instrumento, mas a voz também é um instrumento, né? De repente tem que saber tocar, afinar, né? Acertar o timbre, projeção da voz, emissão, caixa, peito, diafragma, tudo isso que eu não sei, vocês fazem muito bem. Vocês fazem muito bem tiro de letra, né? A gente está no finalzinho, eu queria que vocês colocassem aqui como a gente entra em contato com a Voar, né? Os canais que vocês respondem, os projetos para frente aí, vamos falar do ano que vem já, né? Porque esse ano está no fim. E a gente vai ouvir Não Pare de Dançar e Teu Lar, essas duas últimas. E vocês podem falar. Essa música. Então, fale um pouquinho dessas músicas, depois vocês dão o serviço todo para a gente ficar atento aqui. Fale um pouquinho. Então, primeiro, Não Pare de Dançar. Não Pare de Dançar é uma composição de um grande amigo nosso, genial, incrível, artista maravilhoso, uma pessoa ainda mais maravilhosa que a própria arte, que é o Teodoro,
um cara que a gente é muito fã e que a gente teve a honra de defender essa música dele nesse disco. Não Pare de Dançar é uma composição de Teodoro. Aliás, ouçam o Teodoro, que faz bem para a saúde. E é isso. Ótimo. E o teu lar, Bruna? Meu lar é sobre a Zuri, né? Sobre a gestação, esse momento que eu estou vivendo. Eu e a gente foi para uma casa, numa chácara, assim, para a gente focar em compor para o disco. E eu cheguei com essa música e mostrei para ele. Falei, Jota, é sobre um momento muito especial para mim. Eu posso lançar essa música solo, mas se vocês quiserem, eu posso agregar no disco também com ela. E aí mostrei Teu Lar, e é sobre essa fase que eu estou vivendo no momento, que é muito inspiradora, que é muito difícil, mas que, enfim, é muito afetuosa, e somos no disco como forma de afeto maternal, assim. Já tem nome, né? Você já falou o nome, eu acho que eu senti. Zuri. Zuri, você fala que é a Zuri, opa, né? A Zuri então já está chegando, e a ansiedade percebe-se, né, Jota? Percebe-se a ansiedade. Eu tô ficando ansioso já. Imagina ela. Ela está passando, está transparecendo isso, né? Mas é com a felicidade também dos olhos, né? Do rosto de ser mãe, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, desejo a você muita saúde, Bruna, o Jota também, claro, né? A todos, os dois do Avoar. E eu queria que vocês falassem agora como é que entra em contato. Canais aí, o Instagram, essa coisa toda para as pessoas entrarem em contato. O disco está nas plataformas digitais, né? Todas. Vai sair vinil, CD físico? Eu sempre faço essa pergunta, mas diga lá. Fala aí, JP. Cara, não sei se vai sair vinil, mas gostaria muito. Seria muito especial. Vamos, inclusive, levantar essa ideia aí, Bruninha. Levantar essa galera. Aqui. Isso, beleza. Ia ser massa. E, cara, para achar a gente, vocês vão achar a gente como Avoar, né? Avoar, ou Avoar Oficial, em todas as redes. Então, eu sempre falo que a AVUA, você tem que falar direito para o pessoal. AVUA, AVUA. Em todas as plataformas possíveis e imagináveis, a tática sempre é a onipresença, então vocês vão achar a gente em qualquer lugar, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, enfim. A gente está lá, com um monte de musiquinha nova, entendeu? Fresquinha para vocês ouvirem. Tem mais por aí, e é isso. Perfeitamente. Entra em contato. E o projeto para o ano que vem, claro que vem aí uma criança, né? Que vai completar, vai virar o duo, vai virar o trio. A próxima entrevista será com o trio, certamente, né? Vai ser muito legal. Então, eu desejo a vocês dois muita saúde e o projeto, que o disco é lindo, a voar, né? Que continue firme e forte aí, que é um projeto bem legal de vocês, com a carreira solo de vocês, né? Mas também a carreira de Duca é muito legal também o trabalho. Parabéns e até a próxima. Muito obrigada, viu? Beijão, saúde para vocês. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Para você Valeu, também. tchau. Fica fácil de sorrir quando te vejo. Anda mole ser feliz. Ai, 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 ai. Depois que eu conheci seu colorido e o seu balanceio a me embalar, peço que não pare de dançar, me embalando nesse vai e vem. Dia desses vai querer ficar, e então te chamo de meu bem. Talvez possa lhe servir de incentivo, ou quem sabe mesmo até inspiração.
que não pare de dançar, me embalando nesse vai e vem. Dia desses vai querer ficar, e então te chamo de meu bem. Peço que não pare de dançar, me embalando nesse vai e vem. Dia desses vai querer ficar, e então te chamo de meu bem. A sutileza de te sentir mesmo sem te ver vem despertando o melhor em mim, mesmo sem querer. Quando anoitece você se mexe E vira e cresce cada vez mais, toma espaço dentro de mim, me tira o sono e eu nem aí. pois meu amor mais puro vai crescendo, vai crescendo aqui. Escolhi ser teu lar, proteger, ensinar e contigo aprender. De coragem te encher, tuas fases acolher, na alegria ou na dor. Tô contigo até o fim, amor. A sutileza de te sentir mesmo sem te ver Vem despertando o melhor em mim, mesmo sem querer. Quando anoitece Você se mexe, e vira e cresce cada vez mais, toma espaço dentro de mim, me tira o sono e eu nem aí. pois meu amor mais puro vai crescendo, vai Crescendo aqui. Escolhi ser teu lar, proteger, ensinar e contigo aprender. De coragem te encher, tuas fases acolher, na alegria ou na dor. Tô contigo até o fim, amor. Escolhi ser teu lar, proteger, ensinar e contigo aprender. De coragem te encher, tuas fases acolher, na alegria ou na dor. Tô contigo até o fim, amor.